Olá, sexto ano, professora Sandra de Matemática. E aí, vamos continuar? Eu falei para vocês que eu ia mandar dois vídeos. O vídeo 1 falando sobre medidas de comprimento, medidas de superfície. E esse vídeo 2, ele é bem curtinho, vou continuar falando de grandezas e medidas, só que agora nós vamos falar sobre cálculo de áreas. Então agora nós continuamos na unidade 11, mas o capítulo 2, cálculo de áreas. Páginas 102 até 113, tá? Nestas páginas. Vamos começar a falar um pouquinho então de área. O que é a palavra área? Ela vem do latim e refere-se ao espaço de terra que há entre determinados limites. Assim, uma área é um espaço com delimitações. Em matemática, a área é a medida de uma superfície plana delimitada. Então, nós vamos calcular a área, a medida de uma superfície plana. Vamos começar falando do retângulo. Vocês já sabem como calcular a área de um retângulo. É a medida da base vezes a medida da altura. Que base é essa? O comprimento. O comprimento do retângulo. Então, imagine lá o nosso quadro branco. Vamos ver essa figura. Eu tenho esse retângulo. Quem é a base? A mesma medida que eu tenho aqui embaixo, eu tenho aqui em cima, a base superior, a base inferior. Então, quem seria aqui a medida da base? 4 centímetros. E a medida da altura? 2 centímetros. Então, eu vou multiplicar essas medidas. Qual vai ser, então, a área desse retângulo? Quem é a base? 4 centímetros. Quem é a altura? 2 centímetros. Então, a área desse retângulo é o produto base vezes altura. 4 centímetros vezes 2 centímetros. 4 vezes 2, 8. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Por isso que a área é sempre dada em centímetros quadrados, metro quadrado. Por isso a gente estudou lá no finalzinho da aula 1 as unidades de superfície. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, quando nós vamos estudar áreas. Então, nesse caso aqui, centímetro vezes centímetro, nossa resposta está em centímetro quadrado. Então, a área desse retângulo é igual a 8 centímetros quadrados. Bem fácil. Agora vamos para a área do quadrado. Também é bem simples. A área do quadrado é a medida do lado vezes a medida do lado. Por quê? Quando nós observamos lá no retângulo, a base e a altura, se eu observo o quadrado, ele é um retângulo, só que a base e a altura são iguais. Então, é da mesma forma lá do retângulo, só que são iguais. A base e a altura são iguais. Então, lado vezes lado, somente. Então, eu vou pegar, quem é o lado? 3 centímetros. Então, a área vai ser 3 centímetros vezes 3 centímetros. 9 centímetros quadrados. Bem fácil. Agora, talvez seja novidade para vocês, a área do triângulo e a área do losango. A área do triângulo. A área do triângulo, ela parece com a do retângulo. Não tem base vezes altura? Só que agora é a base vezes a altura dividido por 2. Por que dividido por 2, professor? Observe. Se eu olhar para essa figura, eu estou vendo um retângulo. Aí eu vou dividir essa figura ao meio. Eu tenho 2 triângulos. Eu não tenho 2 triângulos? Então, eu poderia pegar a área desse retângulo e dividir por 2, para achar, por exemplo, quanto seria a área só do triângulo amarelo. Não é a metade da área do retângulo? Então, por isso que a área do triângulo é a área do retângulo dividido por 2. Então, você vai guardar, é a base vezes a altura, só que agora é dividido por 2. Então, lembra do retângulo, só que tem que dividir por 2. Então, o que a gente tem aí? Quem é a base? É 5. Quem é a altura? É 3. Então, qual é a área desse retângulo amarelo, do triângulo amarelo? A área desse triângulo amarelo vai ser a área da base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? 5. Vezes quem é a altura? 3. 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 2, 7,5 centímetros quadrados. Por quê? Olha aqui. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Então, guardaram? A área do triângulo é bem fácil. Você vai pensar no retângulo dividido por 2. Então, é a área do retângulo base vezes altura dividido por 2.
para finalizar, e talvez seja novidade também, a área do losango. A área do losango tem a ver com diagonais. A área do losango é o produto entre as diagonais dividido por 2. A diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Eu até coloquei aqui, ó, D maiúsculo e D minúsculo, para você lembrar que é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Vamos ver isso na figura. Quem é a diagonal maior dessa figura? Aqui, ó. Essa é a diagonal maior. Quanto mede a diagonal maior? 8 centímetros. E essa linha aqui, segmento de reta, é a diagonal menor. Quanto mede a diagonal menor? 6 centímetros. Então, como nós vamos calcular isso? A diagonal maior, a medida, né, da diagonal maior, vezes a medida da diagonal menor, dividido por 2. Então, eu vou lá e vou pegar. Quem é a maior? 8. Quem é a menor? Quanto mede a menor? 6. 8 vezes 6, 48. 48 dividido por 2, 24. 24 centímetros quadrados. Então, a área desse losango é igual a 24 centímetros quadrados. Aqui nós não usamos nem base, nem altura. Nós usamos diagonais. A diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, eu disse para vocês que esse capítulo era bem pequeno. Então, o que nós vimos? A área do retângulo, base vezes altura. A área do quadrado, lado vezes lado. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. E a área do losango, diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Lembrando sempre que as respostas estão em medidas de superfície, centímetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, tá? Então, vocês façam esses exercícios também aí, página 104, 107, 108, 109, 110 e 112. E também, quem vai mandar a correção para vocês é a professora Tati. Ela deve mandar essa correção na semana que vem, tá? Desses 2 capítulos. Qualquer coisa também, qualquer dúvida, podem me perguntar lá no Escola Web, tá? Fiquem com Deus. Beijo, sexto ano. Fiquem com Deus. Estudem bastante.